Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo, mais um, né, da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte: não é informação, mas eu tenho uma tese sobre o Flamengo que é reticência. Mauro César abre o jogo. Então vamos ver que jogo é esse que ele abriu e que tese é essa. Fiquei curioso agora, não tô ligado, não vi esse vídeo. Na verdade, 95% dos conteúdos que eu trago aqui eu não assisti antes, tô vendo pela primeira vez. Vamos ver agora. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Bom, a gente vai falar agora, né, Mauro César Pereira, da final da Copa do Brasil. Porque tinha muito, é isso que eu falo, aí vai falar que eu sou clubista, pode falar. Tinha uma palhaçada geral de dizer que o Flamengo armava em sorteio, que o Flamengo sempre decidia em casa, que o Flamengo, todo mundo, aí na rede social, claro que o jogo decisivo vai ser no Maracanã. E pra calar a boca, né, de muito bobo, uma porrada de gente nas redes sociais, inclusive na imprensa. É mesmo? Eu cheguei a ver em programa falarem, Mas jornalista? comentarista. Não, é jornalista? Não. Eu vi alguns, galera de jornalismo, comentarista falando isso daí. E influenciadores também. Ah, fanfarrão. Então deixa quieto. Jornalista tem responsabilidade com a informação. Porque tinha muito isso, mas né? tem muita gente, No Morumbi. que tem microfone à frente que não é jornalista. Então essas pessoas não têm nenhuma responsabilidade com os fatos, com nada. Eles ficam só buscando engajamento. São fanfarrões. Acho que nem merece muito a nossa atenção, não. Não, mas como... Eu tenho um microfone aqui na frente, eu não sou jornalista, mas eu tento ter a responsabilidade que o Mauro falou, mas também tento ser um pouco fanfarrão e também buscar um pouco de engajamento. Então, a gente que tá no YouTube aqui tenta misturar um pouco as coisas, mas no geral eu tento ser até... Uma galera já me elogiou até por causa disso, que embora o canal seja do Flamengo, eu tento ser sempre... falar de uma forma mais ponderada sobre as coisas, sem ficar puxando sardinha e sendo clubista, porque aí o clubismo tá aqui um pouco, mas a gente tenta ser... ter a visão um pouco realista das coisas, né? foi muito forte em rede social, é bom deixar claro que não tem isso também. Aí é muita teoria de conspiração. Que nem teve também agora páginas do Flamengo dizendo que a menina abriu de um lado, era Flamengo, e aí ela mudou e era São Paulo. Caraca, mano, é burrice demais isso aí. A mina, aqui tá a parada, né? Isso aqui é meu fone Samsung Bud Pro. Aí beleza, ela abriu, viu que o logo do São Paulo tava de cabeça pra baixo, virou e abriu certinho pra ficar o logotipo na moral, pô. Só isso que ela fez. Não vai abrir de cabeça pra baixo e girar. Só isso, ela abriu assim, não dá de cabeça pra baixo, girou, pum. Ah, é sorteio. O sorteio caiu, o jogo decisivo no Morumbi, e não tem nada de abrir um lado, abrir o outro. É do jogo. Deu São Paulo no Morumbi, e aí eu pergunto, Mauro, muita gente, inclusive ontem o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, negou de falar com grande parte da imprensa. A gente via todo mundo chamando e ele, não, passando, mas parece que falou com amiguinhos de uma determinada, do Globoesporte.com. Parece que só falou pra esse veículo, que eu também acho errado. Não se posiciona, não se posiciona oficialmente, não fala o que o Flamengo vai fazer com relação à crise. Você não vê. E ontem, mais uma vez, negou grande parte da imprensa. Passou voado. Também se percebeu ali um clima, né? Chegaram junto com o Sampaoli, mas sem se falar muito. Chegaram de cara amarrada. A minha pergunta, São Paulo é um pouco favorito pela crise do Flamengo e pelo sorteio? Ou pra você não tem nada a ver quem joga o primeiro ou o segundo jogo dentro de casa, Mauro? Pede igualdade, na minha concepção, dá logo minha opinião. Isso aí, o Flamengo tá num momento ruim, o São Paulo também não tá num momento bom, mas teve contratações importantes, né? Que eles podem pegar um embalo aí, um entrosamento nesse meio tempo que ainda falta. Pra mim é pé de igualdade. Flamengo sem Arrascaeta, né? É importante a gente sempre se lembrar disso. Eu acho que realmente chegam em pé de igualdade nessa decisão aí. Primeiro aqui, o Flamengo vai para sua 9ª final de Copa do Brasil. 2006 eu vou descartar porque foi Flamengo e Vasco, então os dois jogos foram no Maracanã com duas em casa. Então não tinha mando de campo, né? Para efeito de atmosfera, de estádio. Tem a formalidade do mando, que inclusive nesse ano o mando de campo do segundo jogo foi do Vasco, né? Mas é indiferente, ele foi, então vamos esquecer. Então vamos contar 8 com essa desse ano. Com essa agora são 4 finais fora e 4 finais em casa. O Flamengo decidiu 4 vezes fora, 4 vezes em casa. Aliás, 2 em casa ele perdeu. Uma para o Grêmio, pelo gol fora de casa, e uma para o Santo André, naquele vexame de 2004, sob o comando de Abel Braga, quando o Flamengo perdeu dentro do Maracanã.
É por isso que eu digo que o Abel Braga nunca mais deveria ter voltado ao Flamengo. E, enfim, 2013, por exemplo, fez a final em casa, ganhou, né? 2017 foi fora, 22 foi em casa. E assim vai. Então, qualquer teoria sobre essa é apenas desinformação, que caracteriza a gente que não tem nenhum compromisso com os fatos, apenas busca engajamento por intermédio de fanfarronice. Não merece, apenas dando a informação correta aqui. Então, agora, descartando o Vasco e o Flamengo em 2006, o Flamengo tem 8 finais, fora essa, que foi uma disputa local, né? Campo neutro nos 2 jogos, digamos assim. 4 finais do Flamengo em casa, 4 finais fora. Eu acho que a diferença agora que não tem um gol fora, então, menos ainda, né? Essa questão de jogar em casa ou fora. A única vantagem, entre aspas, de jogar segundo em casa é você ser campeão, se for campeão, diante da sua torcida, o que é muito mais legal. Mas também tem o risco também de você perder e decepcionar dezenas de milhares de torcedores que vão lá te apoiar e de repente saem cabisbaixo com uma derrota eventual. E se tiver pênaltis, você vai ter disputa de pênaltis no seu estádio. Você pode estar perto do seu torcedor e tal. Acho que pode ser mais interessante. Mas também é muito subjetivo, né? As pessoas podem achar o contrário. Prefiro disputa de pênalti na casa do adversário. Cada um vai ter uma opinião. Não vejo grande diferença, não. É mais legal jogar segundo em casa. Geralmente as pessoas torcem muito por isso. Eu vou decidir no meu estádio, vou ser campeão com a minha torcida. Mas do ponto de vista técnico, esportivo, agora, como o São Paulo tem essa coisa agora, que eu acho que é uma fantasia, de que não, que São Paulo virou para cima de São Lourenço do Corinthians, vai virar todas em casa. Bem, o São Paulo, nessa própria Copa do Brasil, ele jogou contra o Sport, ganhou no Recife e perdeu em casa, 3-1, precisou de pênaltis. Contra o Ituano, na primeira fase, São Paulo empatou em casa, foi classificar fora. Contra o Palmeiras, ele ganhou as 2. Só contra o Corinthians foi preciso o mando de campo no segundo jogo para reverter a situação. E se você for analisar os 2 finalistas, né, tirando esses 2, vou tirar o Ituano e o Maringá, que são times mais fracos, vamos pensar da fase seguinte. O São Paulo pegou o Sport, pegou o Palmeiras e pegou o Corinthians. O São Paulo só uma vez usou o mando de campo no segundo jogo, que foi contra o Corinthians. O Flamengo nenhuma, porque jogou com o Fluminense, aí foi neutro, quer dizer, não dá para falar em mando de campo. A mesma situação do Vasco 2006, 2 torcidas no Maracanã, tudo igual. Depois jogou contra o Atlético, venceu as 2, e contra o Grêmio, e venceu as 2. Quer dizer, o Flamengo, com o Atlético, a primeira foi em casa, a segunda fora, com o Grêmio inverso. A segunda em casa, a primeira fora. Então, isso acho que é muito fantasiosa essa coisa. Não, vantagem e tal. Sobre favoritismo, os 2 times são regulares. Eu não sei como é que alguém consegue dar favoritismo para o São Paulo, que ganhou 2 jogos em 11, que perdeu para o América com um homem a mais no final de semana. Quer dizer, é só achismo. Não vejo favoritismo nenhum, acho que são 2 times pouco confiáveis. Pede igualdade. Eu vejo um pouco a minha situação, tá? Porque eu vejo um São Paulo que vai dar a vida. O Flamengo eu não vejo hoje. Eu não sei como é que vai jogar o Flamengo. Aí que tá, o Flamengo não incógnito. Eu não sei nem quem vai ser o técnico do Flamengo até lá. Eu tenho uma tese, eu falei isso já antes, vou falar aqui agora. Eu tenho uma tese sobre o Flamengo que é o seguinte, para ficar claro, não é uma informação, é mais uma percepção pelo que está acontecendo. A gente começa a imaginar. Por que não mandaram o São Paulo embora nesse final de semana? Se tivesse mandado embora o São Paulo depois do empate com o Internacional, assumiria um outro técnico ontem, segunda-feira, né? Ou hoje, terça-feira, até negociar, o cara se apresentaria hoje. Ele ia treinar na terça, aí tem a festa do Gabriel hoje à noite, amanhã tem o treino à tarde. Já vai estar envolvido numa situação controversa, que são as críticas ao Gabriel por causa da festa, coisa e tal, até porque o Flamengo vem treinando sempre de manhã. E justamente no dia seguinte a festa vai treinar à tarde. Muita gente está questionando isso. Por que mudaram a programação? Por causa da festa? Faz sentido? Enfim, é uma outra discussão. Você já coloca o técnico de cara nesse furacão. Aí ele vem treinar quinta e sexta, sábado tem o Botafogo 9 da noite. A chance de tomar a tamancada do Botafogo é real. O Botafogo está voando, vai jogar em casa, e para o Botafogo é o jogo mais importante do campeonato. Não tenha dúvida, porque para o botafoguense, para quem não conhece muito bem as rivalidades do Rio, para o botafoguense, o Flamengo não é o maior rival, é o time detestado até a alma. O botafoguense detesta o Flamengo com todas as suas forças. Para o rubro-negro, o Botafogo não é o maior rival. É mais ou menos que nem Santos e Corinthians. Ele acabou de resumir. O botafoguense odeia o Flamengo, muita força. E a gente meio que não tá nem muito nem aí. Nos anos 60 e 70, realmente, o flamenguista tinha muita rivalidade com o Botafogo. E o Botafogo sapatava o Flamengo com bastante frequência até. Isso foi mudar dos anos 80 para frente. Aí, meio que acabou. Mas dos 70 para trás, o Botafogo, né, com frequência ganhava do Flamengo. Então, o torcedor mais antigo tem mais rivalidade. Agora, a gente que é mais... Tipo assim, eu tenho 40. Eu vi o Flamengo dos anos 90 para frente, com atenção mesmo, dos anos 90 para frente. 80 ali, finalzinho, vi alguma coisa. Mas dos anos
90 pra frente eu tava acompanhando. E pra gente o Botafogo tanto fez quanto tanto faz. Mas pro botafoguense o Flamengo é a pedra no sapato. Todas as suas forças. Pro rubro-negro, o Botafogo não é o maior rival. É mais ou menos que nem Santos e Corinthians. O santista odeia o Corinthians. Qual é o rival do Santos? Em 10 santistas, que 9, ou talvez os 10 digam, é o Corinthians. Não é o Palmeiras, não é o São Paulo. Primeiro é o Corinthians. O santista detesta o Corinthians. Eu vejo dessa maneira, não sei se vocês concordam comigo. Todos os santistas que eu conheço detestam o Corinthians. O Botafogo é a mesma coisa que o Flamengo. O rubro-negro vê o Vasco como rival, alguns podem ver o Fluminense, alguns podem até ver o Botafogo e tal, como rival. Outros podem não gostar de times como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, de outros estados, enfim. Vai de cada um. Mas o Botafogo não é geralmente o grande rival do rubro-negro. Mas para o botafoguense, ganhar do Flamengo é muito importante. E com a campanha que o Botafogo faz, jogar em casa, ganhar de novo, já que ganhou no Maracanã no turno, seria quase que um pré-título. Pô, até no nosso rival a gente deu 2 tamancadas. Então tem um peso muito grande para o Botafogo o jogo de sábado. Eu imagino que o Botafogo vai jogar tudo nesse sábado para derrotar o Flamengo. Talvez até com o Tiquinho, não sei se volta, né? Falava-se que ele poderia voltar justamente nessa partida. Então, olha só a bucha que esse novo técnico pegaria. Então, quem é que vai ficar de boi de piranha aí? Deixa o Sampaoli. Depois tem data FIFA. Exatamente, deixa o Sampaoli. Se o Sampaoli no sábado surpreender e o time jogar bem, ganhar, ou fizer um bom jogo, bem, deu um sinal de reação. Deixa o homem, vamos em frente com ele que... Incrivelmente, o time mostrou um progresso, uma reação, parece que vai engrenar. Se perder, jogar mal, não jogar nada, você demite o cara no domingo, segunda-feira você apresenta um novo técnico e você tem 10 dias até o jogo contra o Atlético Paranaense, né? E você vai ter 12 dias aproximadamente até enfrentar o São Paulo. É um tempo sem jogo ali, uma parte do tempo, para o cara treinar esse novo técnico, treinar minimamente, preparar a equipe já pensando no São Paulo. E aí o quê? Alguém que chegue para dar uma pacificada, para compor com jogadores. Eu gostaria que o Rogério Ceni voltasse ao Flamengo, mas eu tenho medo disso porque ele nunca venceu, que eu me lembre, nunca venceu o São Paulo treinando uma outra equipe. Chegar para o atleta, vai ter que ser esse perfil, né? Ô fulaninho, você gosta de jogar como? Você fica mais à vontade na direita ou na esquerda? Você não gosta de fazer tal função? Não, deixa, e vai tentando. Foi o que fez o Rogério, depois de um certo tempo, foi o que fez o Dorival no passado. Deixar todo mundo na zona de conforto, para ver se assim eles se conectam e conseguem produzir para vencer a Copa do Brasil e fazer uma campanha melhor até o final do ano. E aí depois eles veem o que eles fazem, se mantém esse técnico, se contrata outro, aí é outra história. Na verdade, não há planejamento do Flamengo. Então o negócio é resolver o problema de imediato. Então eu tô vendo dessa maneira, mas é muito mais a percepção do que outra coisa. Porque eu fiquei pensando, por que eles não vão trocar o técnico agora? O São Paulo está no bico do corvo ali, essa história de... O São Paulo já sabe. Palitar o dente, já falou lá atrás que não sabe se estaria. Não, mas esse não sabe se estaria, pô, me admira até o Mauro meter essa. Ele fala no meio de todo um contexto de uma fala mais longa, só que ele fala enrolado. O espanhol dele deve ser ruim até para quem é argentino, cara. Ele é muito ruim falando. Mas ele fala lá que o futebol é sangue, que as coisas são muito mutáveis. A pergunta do cara tem a ver... basicamente, ele perguntou, o repórter, né? Repórter, de repente o cara não é nem... O caboclo lá perguntou para ele como que ele esperava que o time dele estivesse para daqui, sei lá, 5 semanas contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. E aí ele disse que não tinha como ele saber, porque ele não sabia nem se ele vai estar no cargo nessa partida. Não dá para saber. O São Paulo, há 5 rodadas atrás, tava mal, ou tava bem, agora não tá bem e tal. Sabe? Ele tava falando disso. E futebol é sangue, as coisas mudam e etc. Não é porque ele disse que achava que ia ser demitido. Está muito claro que assim, está muito difícil para ele. E dentro da diretoria tem gente que já não queria ele contratado, já queria ele fora há muito tempo. Mas não as pessoas que decidem. Gente que faz parte da diretoria. Lá dentro já tem essa conversa. O Landim é quem banca, né? Porque foi ele que escolheu. O Landim está sustentando até porque foi ele que fez questão de ter o São Paulo, então agora não quer dar o braço a torcer. Mas ele disse ontem que fica. Ele mudou de ideia amanhã e fala, realmente, era isso, mas a gente mudou de ideia porque não está dando certo. E eu tenho que tomar decisões importantes que eu sou o presidente. Eu vou dizer isso e acabou. E não deixa de fazer sentido se ele falar isso. Funciona assim. Não fala, né? Eu não estou aqui defendendo, óbvio. Não, tá? Estamos no meio de uma temporada e com 2 decisões. Todo mundo faz avaliação ao fim do ano. No caso do Flamengo, não. Ele demite 3 da manhã, ele demite... E como é que foi com o Paulo Souza? Paulo Souza, ele já deveria ter saído antes do jogo do Bragantino. Red Bull Bragantino. O Flamengo foi para a Bragança Paulista com o Paulo Souza. O time não queria o Paulo Souza. Muito parecido. Foi uma derrota, assim, uma atuação bizonha.
Quer dizer, deixaram acabar de fritar o cara. No dia seguinte, ele ficou na concentração lá em Bragança Paulista, em uma situação constrangedora, transitando, tomando café no hotel, os jogadores juntos, já sabia que estava demitido, e depois mandaram ele embora. Aí veio o Dorival, que chegou no hotel em Porto Alegre, no jogo seguinte, contra o Internacional, no sábado à noite, chegou horas antes do jogo e já dirigiu o time sem dar treino, sem dar nada, escalou todos os caciques, e depois ele foi ajustando, foi fazendo a coisa da maneira dele ali, que acabou dando certo. Então, eu acho parecido com o do Paulo Souza. Então, eu vejo o jogo do sábado, assim, é o jogo que define o São Paulo. Se o Flamengo, de forma surpreendente, for bem, ele ganha um fôlego, deixa o homem aí. Se o Flamengo for aquilo que se espera, que é jogar de novo mal e provavelmente perder o jogo, que é o mais provável, é perder para o Botafogo, pelo menos eu vejo dessa maneira, aí pode ser que ele saia, porque eles aproveitam a data FIFA e não colocam esse possível novo técnico para segurar essa bucha de uma semana que tem controvérsia de aniversário, com festa, mudança de horário de treinamento e um jogo difícil no sábado. O cara teria pouco tempo para ajustar o time para um jogo de sábado. Agora, para o jogo com o Palmeiras, com o São Paulo, ele teria quase 2 semanas. Ainda tem esse joguinho com o Atlético, que é a manda do Flamengo, o jogo em Cariacica, para dar uma preparada. Pensa bem, ele vai ter 10 dias até o Atlético Paranaense para treinar. Depois, esse novo técnico, se chegar um só cara... o Pulgar foi convocado. Só o Pulgar convocado, ele treina todo mundo, né? Ele prepara o time, faz esse jogo, pronto o time e no domingo pega o São Paulo no Maracanã. Então, assim, tá na cara que... eu tenho certeza que eles estão pensando assim. Se vão executar, não sei. Vai depender de sábado. Acho que sábado vai definir. Isso não é informação, tá? Muito mais uma dedução minha com base em tudo que já aconteceu. O Rogério Ceni, por que mandaram 3 horas da manhã embora? Por quê? Justamente a torcida, em boa parte da mídia, pegava no pé do Rogério Ceni. Aí o Rogério Ceni perde um jogo para o Atlético Mineiro. E justamente naquele jogo, era o último jogo antes da volta dos jogadores convocados para uma sequência de jogos de seleção. Teve Copa América e datas FIFA. Eu sempre falo isso. O Rogério foi vítima de convocações e tinha uma porrada de jogadores convocados. Vários caras com Covid, muito jogador lesionado. O próprio Mauro cobrava muito. O doutor Márcio Tanuri dá entrevista para explicar por que o departamento médico estava tão cheio. Mandaram o Rogério Ceni embora antes dos caras voltar. O Renato foi contratado, geral voltou, e aí o time completo, bem treinado, como o Rogério deixou, bem condicionado fisicamente, voou. Se não demite ali, dá mais um jogo, corria o risco do Rogério vencer e dar uma volta por cima. Exatamente. Eles queriam se livrar do cara naquele momento. Para quê? Para atender parte da mídia e da torcida que queriam o Renato Gaúcho, que estava na praia jogando futebol ali na dele. Exatamente isso. Só que eu me admiro que o torcedor rubro-negro inteligente não percebe isso. Os caras se livraram do Rogério, pô. Os malucos iam voltar da convocação, o time ia ficar completaço. O Rogério ia engrenar uma sequência de vitórias e ia ficar difícil de mandar ele embora, pô. Ia ficar difícil. Então agiram rápido, não demite rápido para botar o Renato no lugar, porque se não for agora, vai que ficar mais um jogo, esse cara ganha o jogo. Entendeu? Foi mais ou menos isso. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, assim, não deixa. Não tem o risco de São Paulo ganhar. Então, se ele ganhar e for bem, a gente vê o que faz. Mas se perder, aí não tem mais argumento para mandar embora. E nesse jogo, Mauro, eu acho que pode ser um jogo que eles vão dar a vida depois de tanto tempo para justificar a festa do Gabigol. Pode ser. Eu acho. Para aí ninguém falar. Que aí eles vão falar, viu? Teve a festa e a gente ganhou. Pode ser. A gente conhece. A gente conhece jogador. Então, é o que eu acho. Acho que se fossem trazer um novo técnico nesse momento, eles colocariam o cara já no olho do furacão. Então, eles vão esperar. Vão esperar para depois tomar uma decisão. Para mim, sábado o São Paulo define o futuro dele, se fica ou se sai. Se compra fio dental, se palita o dente, se escova o dente, se vai para casa de dormir, o que ele vai fazer. Mas acho que vai ser no sábado mesmo. E aí vamos ver. Agora, essa questão do comportamento dos jogadores, uma coisa não depende da outra. Eles estão devendo, assim, os jogadores estão devendo atuações boas, o técnico está devendo um trabalho melhor, ele tem errado demais, e os grandes e maiores responsáveis são os dirigentes, porque eles são os únicos que podem mudar isso. É a permissividade que existe no futebol do Flamengo, a falta de autoridade, a falta de comando, tudo aquilo que o Rodolfo Landim disse que faria quando era candidato em 2018. Tudo o contrário. Está acontecendo ao contrário, praticamente ao contrário. Então, eles são os principais responsáveis, que são as únicas pessoas que poderiam mudar esse cenário. Poderiam acabar com a crise. E eles não acabam com a crise porque eles escolhem um técnico de forma aleatória, não analisam de forma técnica se aquele profissional combina com o perfil do elenco, os jogadores não parecem ter muito respeito a uma hierarquia que tem que existir dentro do clube, não uma coisa militaresca, mas o respeito ao clube, às normas, ao dia a dia, à torcida. E isso não está acontecendo. E assim, você percebe, assim, o Arrascaeta dá uma declaração para o site GE, depois que ele fez essa apresentação na televisão de dança e música e canto, né? Ele fala, quando a gente não está muito bem preparado, acontece. Eu estou me perguntando até hoje, como assim não está bem preparado?
Por que não estava bem preparado? Assim, o tom é de um conformismo com a eliminação da Libertadores que é incompatível com o clube e com o jogador do calibre dele. Você pode ser eliminado de uma Libertadores da maneira que o Flamengo foi eliminado, você não pode falar dessa maneira. Peraí, gente. Não perdeu. Tipo, você perdeu tudo. Não, tudo bem, não. Sabe, quando você perde eliminado de uma competição importante, você tem que sentir aquilo, tirar lições daquilo ali, corrigir o que foi errado. E nada disso está acontecendo. É isso que gera irritação e pode levar à violência, que evidentemente é injustificável. O que irrita o torcedor, o que incomoda, repetindo sempre, não justifica ninguém ir lá encher o saco de ninguém que está na festa, perturbar, não tem nada que ir lá, mas o que irrita mesmo é a má fase do time. É isso que gera os protestos. Pergunta como é que estavam os torcedores lá em Assunção, do lado de fora do estádio, enquanto o ônibus do Flamengo estava dentro do estádio, os jogadores e a delegação entrando no ônibus e eles lá fora, onde havia mais ônibus. Só que o ônibus da delegação, ele foi até o hotel, depois pegaram um voo fretado e voltaram para o Brasil. Aqueles torcedores entraram naqueles ônibus e viajaram até sábado para chegar no Rio de Janeiro. Ficaram lá um dia e tanto viajando. Eles estão felizes, voltaram felizes. Todo mundo feliz da vida voltou de Assunção. É assim que funciona. Quer dizer, cara, a relação é passional, torcedor. Você tem que entender que certas coisas... E tem o contrário também. Quando você está ganhando, nossa, você vira um deus, né? Cultuado pelas pessoas e tudo mais. Realmente não dá nem pra questionar isso daí. Você imagina, tu ir até o Paraguai pra assistir o Flamengo de ônibus, dias viajando, e voltar dias depois com uma derrota na bagagem. Porra, triste demais. Mas, cara, essa tese que o Mauro levantou fez todo sentido, e vocês viram hoje ele destrinchando a saída do Rogério. Desde o ano passado, eu comecei esse canal em julho de 2022. Nós estamos aqui já, o canal tem 1 ano e um pouco. Eu tô há muito tempo falando sobre a saída do Rogério ser injusta e etc. O Mauro hoje destrinchou os motivos. Os caras mandaram o maluco embora às pressas porque sabia que o time ia ficar completo. Ele ia engatar uma sequência de vitória, pô. A sequência de vitórias e goleadas do Renato no começo era exatamente isso. Geral negativando no Covid, saindo do departamento médico e os convocados voltaram. Porra, normal o time ficar completo. Cara, o Rogério nunca treinou o Flamengo com torcida no estádio, cara. Nunca. Pô, então, enfim, vamos botar essa parada na consciência, rapaziada. Eu acho que o Mauro tem razão nessa tese dele, capaz de a rapaziada tá esperando aí a derrota do Sampaoli pro Botafogo. A gente espera que o Flamengo vença, mas caso de derrota é muito, muito capaz de ele nem aparecer na coletiva mais. Muito capaz mesmo. E é isso aí. Vamos torcer pra a gente conseguir terminar dignamente esse ano, pelo menos, e começar 2024 de um jeito realmente mais profissional, porque essa rapaziada, cara, desde 2019 tá fazendo merda no futebol do Flamengo, mas dá sorte porque tem dinheiro. É isso. Bote nos comentários a tua opinião aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like também. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, dê uma olhada aqui no lado. Se te interessarem esses vídeos aqui da tela, ou os que estão no lado do player aqui, ou embaixo, se você estiver vendo no celular, como vídeo sugerido, for aqui do canal, dá uma maratonada pra ajudar, porque, pô, a gente tá com um strike da Jovem Pan Esportes na bagagem aí. E, pô, enquanto o strike fica, o alcance do canal cai muito, então só vocês mesmo pra ajudar. No mais, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e